Acho que todo mundo conhece a história de Jó aqui, né? Quem não conhece a história de Jó? Todo mundo conhece, né? Que foi um homem que foi provado por Deus. Ele tinha tudo, era um homem rico, poderoso na terra, tinha grandes riquezas. Até passando, tava passando, não sei se ainda tá, né? Na Record, a história de Jó. Era um homem rico, cheio de bens e tinha uma família grande, a Bíblia fala. Então vocês já conhecem, eu não preciso ficar lendo para vocês, mas eu vou deixar aberto aqui, que alguns textos eu tenho que ler. E aí ele foi provado por Deus. Não vou entrar no mérito, porque eu não vou falar de Jó especificamente, mas tem muita coisa para a gente estudar sobre Jó, viu, meninas? Um dia eu trago uma pregação mais profunda sobre isso. Enfim, ele foi provado por Deus. E aí ele passa por aquele perrengue todo. Perrengue é pouco, mas o que esse homem passou, né? Perdeu todos os bens, perdeu a família, perdeu todos os filhos e ficou com uma doença horrorosa, que ele cheirava mal. Ele disse que até a esposa dele não podia com o mau hálito dele, era uma coisa horrorosa, enfim. Eu imagino a situação desse homem e fico imaginando, né? Quem nessa terra já passou por uma coisa assim? Eu nunca ouvi falar. Pode ser que tenham passado. Mas o mais lindo dessa história foi a restituição que Deus deu para esse homem, né? Ele passou por tudo, ele não blasfemou contra Deus, ele não se virou contra Deus. Sofreu, claro, falou, pediu a morte muitas vezes. Porque tem coisas na nossa vida, né, que a gente, às vezes até, eu nunca, não sei de vocês, mas já teve momentos na minha vida que eu falei, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Né? Falei assim, tem hora que a gente fala, meu Deus, me leva, porque tá tão difícil, tá tão complicado. Jesus volta logo. Não, mas teve momentos, antes de eu realmente Deus fazer a obra que Ele tem feito na nossa vida, teve momentos que eu estava com uma dor tão grande que eu falava, Deus, né? Enfim. E a gente passa por isso, a gente passa por lutas, tribulações, a gente passa por perdas, por tanta coisa ruim. Mas assim, esse homem, ele perdeu tudo. E aí, no último encontro, nós falamos sobre a esposa. Ele só não perdeu a mulher. Interessante isso, né? Perdeu tudo, mas não perdeu a mulher. E eu falei na semana passada sobre a mulher de Jó, mas eu fui a favor dessa mulher, porque todo mundo vai contra. Todo mundo fala que ela foi uma louca, uma desvairada. Onde é que já se viu falar para Jó amaldiçoar, e amar Deus e morrer? Todo mundo mete a boca nessa mulher, né? Mas ninguém se colocou no lugar dela. Ninguém viu o quanto essa mulher sofreu também. Porque pior para um homem perder os filhos é uma mulher. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse, né? Nem passar pela nossa cabeça uma dor dessa. Quem perdeu o filho já sabe o que é, o quanto dói doer um filho, perder um filho. E essa mulher, ela perdeu todos os filhos. E eu fiquei pensando, né? Por que, Senhor, o Senhor deixou essa mulher com ele? Né? A primeira vez que eu li, que eu falei, amaldiçoa esse teu Deus, eu falei assim, puxa vida, só a mulherzinha dele, olha só a mentalidade da gente, né? A gente lê e não se envolve. Não se envolve com a história. Por que essa mulherzinha chata ficou com ele, né? Pra ficar atormentando ele mais ainda, mais prova do Senhor. Mas Deus fala assim pra Jó, pra Satanás, quando Satanás foi lá, né? Ele fala assim, no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Os filhos, né? Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus fala somente contra ele. Por que ele não levou a mulher? Porque a mulher é uma com ele. A mulher é uma só carne com Jó. Ela ficou. Porque ela sofreu tanto quanto esse homem. A Bíblia fala só de Jó. E tem uma coisa muito interessante. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele fez os dois para ser um só. Tanto é que Ele chama a Eva de homem. Quando Ele chama a Eva, Ele fala, quando Ele falava antes deles caírem, Ele falava assim, se referia aos dois como um só. Né? Depois que eles caíram, Ele deu uma maldição para cada um. Mas antes deles caírem, se você ler e estudar a Bíblia direitinho, ele chama de um jeito só, porque os dois eram um. Tanto é que Ele tirou a mulher da costela do homem.
Muito interessante essas coisas. A gente vai estudando, a gente vai se aprofundando, a mente da gente vai fazendo isso. Então essa mulher, ela ficou com Jó, porque ela era parte de Jó. Ela era uma com Jó. E mais do que tudo, esta mulher era a fonte. Porque foi ela que gerou todos os filhos dele. Vocês podem perceber aqui que no final, né? Então, primeiro ele conta aqui todas as coisas que ele tinha, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, lá no capítulo 1, né? 500 juntas de boi, blá, blá, blá. E aí no final, no capítulo 42, quando Deus restitui a Jó, eu acho lindo isso. Ele restituiu e deu o dobro de tudo que ele antes possuíra. Está no versículo 10, capítulo 42, versículo 10. Mas os filhos, ele deu exatamente o mesmo número. 7 homens e 3 mulheres. E existe um costume lá na terra, no Oriente, que a minha sogra, ela é árabe, ela é síria, né? Filha de sírios. E eu sempre contava as piadinhas lá, né? Que os homens que ganhavam tudo. Tanto é que quando morreu o pai dela, ela conta que deixou herança só para os homens, porque esse é o costume deles. Só os homens que têm direito à herança, sabe? Esse é um costume antigo, que alguns ainda mantêm essa tradição. E as mulheres, elas ficavam de lado. Você vê na Bíblia que foram poucas as que herdaram as coisas do pai. Que a maioria, o costume deles as mulheres não recebem nada, só os homens. E aqui você vê que essas mulheres, olha só, ele deu nome para essas 3 mulheres. Primeiro no versículo 12, abençoou Jó o último estado, e aí ele fala do dobro, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, papapá. E aí teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, a outra Késia, e a da outra Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Foi tão sobrenatural que esse homem fez com as meninas, elas foram de tanta importância para Jó, que elas ganharam a herança dele. Olha que interessante, gente, presta atenção, porque isso aqui é profético para nós. Amém? Toda mulher que é citada na Bíblia, ela tem uma importância, ela é comparada com a noiva de Cristo. Né? Quando a gente vê o Velho Testamento, é a sombra do que a gente vive. E quando a gente vê Deus chamando o seu povo de minha esposa, minha mulher, né? Então nós vemos as mulheres como a figura da noiva de Cristo. Então elas, o nome delas, e aí diz assim, que elas eram formosas. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. Aí depois diz que ele viveu 140 anos, viu seus filhos, filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Aí morreu Jó velho e farto de dias. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é uma história que conta o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A Bíblia fala que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo a cura. Por que ele faz a ferida? Por que Deus fala para a gente não poupar a vara para os nossos filhos? Eu já tomei, não varada, mas cintada, de ir com a perna roxa para a escola. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque eu odeio mentira hoje por causa disso. Eu já contei para vocês. Meu pai me encheu de cintada. Eu era criança pequena e menti para ele. Ele ficou furioso. E eu odeio mentira hoje. Mentiu para mim. A pessoa quando mente para mim, eu já deleto. Então, por quê? Porque aquilo que meu pai, aquela surra que eu tomei, me gerou me despertou, sabe? Além de me gerar um trauma contra a mentira, me despertou. Então, é importante, a Bíblia fala. É lógico, se você conseguir educar seus filhos sem ter que bater, melhor ainda. Mas, às vezes, é preciso usar a vara. Por isso que a Bíblia fala que ele mesmo faz a ferida e ele mesmo a cura, a sara. Então, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provas. E Deus permite, que é para nos amadurecer, nos fazer crescer. Não vou falar de Jó, mas teve um motivo por ele ter passado. Fica cenas para os próximos capítulos. Hoje eu quero falar da restituição que Deus deu para este homem. E estas mulheres, o significado do nome delas, foi a restituição que Deus deu para Jó. Foi algo que Deus fez sobrenatural. E eu vou dizer mais para vocês.
é o que Deus faz na nossa vida. Quando nós passamos pela tribulação, mas nós permanecemos. Tem muita gente que passa pela tribulação e fica. Lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus fala assim, eu vou te levar para o deserto, para te provar, para ver o que está no teu coração, né? O que está lá dentro. Queridas, quando a gente passa por uma prova, a gente mostra o que está lá dentro, né? Quando você é ofendida, quando você é atacada, você vai revelar o que está lá dentro do seu coração, né? Ou vai sair cobras e lagartos, né? Ou vai sair a pureza de Cristo. Depende de que nível que você está na tua fé, minha irmã, né? E quando a gente se converte, a gente tem muito lagarto ainda para sair, né? Muito lagarto para sair pela boca, por tudo quanto é lado. Mas, quando a gente se converte verdadeiramente, quando a gente é trabalhada lá dentro, Deus começa a purificar. Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como é que uma mulher que tinha tanto marido, que era tão insegura, que era tão carente, podia jorrar rios de águas vivas para o outro? Porque ela teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado. A gente pode passar por qualquer prova, qualquer deserto, que o Senhor ele vai transformar todas as maldições que tinham lá na tua vida em bênçãos. Amém? Então, tem uma parte interessante aqui que eu não li, mas eu quero ler para vocês, que Deus abençoou Jó e restituiu a ele quando ele orava pelos seus amigos. Versículo 10. Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu, Senhor, a Jó o dobro de tudo quanto possuía. Você tem orado por aqueles que te perseguem, como Jesus ensinou? Saiba que a bênção e a recompensa. Foram 3 amigos que ficaram atazanando Jó em todo o período que ele sofreu. A Bíblia fala que eles ficaram 7 dias ali se lamentando sem abrir a boca, só chorando junto com Jó. Isso era um costume da época. Eles ficaram 7 dias junto com Jó em silêncio, chorando junto com ele. Mas, como naquela época as pessoas acreditavam que tudo que acontecia de ruim na sua vida era porque você se afastou de Deus, você estava em pecado, então eles começaram a querer arrumar alguma desculpa. Jó, não é possível você estar passando por tudo isso. Alguma coisa errada tem, né? Você pecou, você fez alguma coisa. E eles atacavam Jó e Jó se defendia. O livro inteiro é isso. Só que chega no final, eram quantos amigos que ele tinha que atacaram ele? 3. O quarto, Deus abençoou porque falou as verdades. Mas 3 ficaram atazanando Jó. 3 ficaram tentando encontrar um problema em Jó. Sendo que Deus falou para o próprio Satanás, você viu meu servo Jó? Não me dá trabalho nenhum, um homem íntegro, correto, nunca abriu a boca para falar de mim, sempre me agradecendo, sempre ali sacrificando pelos filhos, né? O próprio Deus elogiou Jó. E os amigos querendo arrumar uma encrenca, né? Só que aí no final ele fala assim, você vai oferecer um sacrifício pelos teus amigos. Está na hora de perdoar. Olha que interessante. Deixa eu só desligar aqui. Olha que interessante o que Deus faz com Jó. O perdão não é só da boca para fora, minhas queridas. O perdão envolve sacrifício. É sacrifício. Para você perdoar, você tem que sacrificar. Foi o que Jó fez pelos seus amigos. Ele sacrificou. Ele matou um bichinho para cada amigo. E aí ele ofereceu o sacrifício. E aí o que aconteceu? Ele orou pelos seus amigos, liberando o perdão na vida deles. E aí Deus mudou. Tanto é que está registrado aqui. Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça. Mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o restituiu em dobro. Meu, isso é muito forte, gente. Perdoar não é fácil, não. Mas quando você perdoa, quando você libera o teu coração, você está quebrando as tuas correntes. Você está quebrando as correntes que prendem o teu interior, o teu coração. Isso é forte. Às vezes a nossa vida é travada, porque a gente não perdoa, a gente fica preso remoendo coisas do passado e trazendo para o presente. Ah, mas eu já esqueceu? Quando você lembra daquilo, dá uma doída, dá uma raivinha. Quando você vê no Instagram a pessoa que te machucou se dando bem, não dá raiva? Você não fica, às vezes, né? Não está sofrendo ainda? Então é sinal que você ainda não perdoou. É sinal que você ainda não perdoou. Porque quando você olha e vê que você começa a abençoar, eu passei por isso.
O dia que uma pessoa que me magoou muito veio pedir perdão, eu abracei, eu não conseguia sentir raiva. Eu sentia amor por aquela vida. Abracei, perdoei, acabou, passou. Nunca mais. Eu lembro da situação, não dói. Por quê? Porque Jesus, ele faz a obra. Então, ele orou pelos seus amigos, 3 amigos. Deus deu para ele 3 filhas, as mais lindas de todas. E tá aqui a bênção que Deus liberou para Jó. Porque ele perdoou, porque o coração dele estava limpo. A bênção dele, Deus falou, é como se Deus falasse para ele, agora você vai botar um nome nessas suas filhas de 3 promessas minhas na tua vida. 3 restaurações que eu vou fazer na sua vida. Olha que lindo, gente. É demais. Vamos ver o significado do nome delas? Porque não foi à toa. No livro, capítulo 1, Deus fala que, a Bíblia conta, né? Que ele teve 7 homens e 3 mulheres. Ele não fala do nome, nada. Ele nem falou o nome dos irmãos. Os 12 filhos de Jacó, Deus citou cada nome. Mas os filhos de Jó, ele não citou nada. Ele foi citar na restituição o nome dessas 3 mulheres. Então, é para a gente prestar atenção. Isso aqui é o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Amém. Assim como Jó, ele quer fazer na tua. A restituição. Às vezes a gente não está passando algo assim tão grave quanto Jó. Mas a gente sempre passa por uma prova. Sempre tem algo que nos fere. Algo que a gente perde, que a gente não pode viver sem. Seja na área emocional, seja na área sentimental, seja na área financeira, na saúde. Às vezes a gente é tão apegado com alguma coisa que... quando eu tive o bicho da carne do porco, eu descobri, que eu quase morri, eu descobri que eu peguei aquele bicho não por comer a carne de porco, mas é porque a verdura que os agricultores adubam, eles usam adubo de porco. E se você come verdura mal lavada, aquele negócio entra para dentro de você e se alojou no meu cérebro. E eu quase morri. Eu era tão nojenta, ainda sou, Jesus me perdoa. Eu era muito nojentinha, sabe? Né? E aquilo, e Deus, é como se Deus falasse para mim, ó teu nojo que deu, né? Você toda nojentinha, comeu uma salada podre e quase morre. Né? Às vezes são sinais, gente. Tudo que acontece com a gente tem que ficar ligado. É Deus nos alertando, é Deus falando, não adiantou nada você ficar aí se desinfetando toda, né? Foi comer fora e uma salada mal lavada, né? Então, queridos, as três filhas de Jó são 3 bênçãos, são 3 símbolos da restituição que Deus tinha para Jó e que tem para você hoje. Amém? A primeira, Gemima. O nome Gemima significa pomba ou um dia brilhante. Né? O que é a pomba? Qual é o símbolo da pomba na Bíblia? A pomba simboliza a paz, simboliza o Espírito Santo e simboliza um novo começo. Porque a pomba veio para Jesus como um símbolo do derramamento do Espírito Santo. Ele foi cheio, né? Exatamente. E Noé, quando Noé soltou, o que ele soltou? Uma pombinha. E ela veio com um raminho na boca para Noé dizendo, olha, vai começar tudo de novo. Há um novo começo para você. Não é lindo isso, gente? Então, o nome, a primeira filha dele, o Jó, vai ter um novo começo para você. E Deus diz para você que está passando por uma dificuldade, calma, que tem um novo começo para você. Eu estou te dando uma gemima. O primeiro fruto que vai sair de você é o símbolo da paz, é o símbolo da restituição, é o símbolo da restauração. Não é lindo isso, gente? Isso é maravilhoso. E outra, a pomba, ela voa alto. A pomba voa, ela está nas alturas. E é como se Deus estivesse falando para Jó, agora, a partir de agora você vai voar. Não vai ser mais aquilo ali que você tinha, vai ser o dobro do que você tinha. Você vai voar alto. E Deus fala para você também, você vai voar alto, nas asas do Espírito Santo. Porque o que Deus tem para a tua vida é dupla honra no lugar da vergonha. Amém, queridas? É isso que a gente tem que entender e tem que trazer como verdade para nós, porque essa verdade está aqui na palavra de Deus. É tempo da restituição, é tempo do novo mover. Querida, nós estamos nos últimos dias. Ontem lá na oração, a gente está tendo uma semana de oração na igreja, e a gente estava ali orando, o irmão começou a orar pelo Brasil, e me veio aquela dor, eu comecei a clamar pelo Brasil. Eu falei, Senhor, não é possível isso que a gente está vivendo. Como é que pode, Senhor? Tanta injustiça, tanta maldade, né?
E o Senhor me lembrou um texto que está lá em Malaquias 3, no final lá, nos últimos versículos, que ele fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que nós veremos a diferença daqueles que servem e os que não servem. Então, este é o momento, minhas amadas, do mundo ver a diferença daqueles que servem ao Senhor e os que não servem. Amém? E Ele quer usar a tua vida para isso. Ele quer usar a tua vida para abençoar, para falar do amor de Deus, para mostrar o amor de Deus. Eu fiquei lembrando lá no enterro, eu falei, meu Deus, eu nunca tive a oportunidade de falar do teu amor para essas vidas. Mas eles viram o meu exemplo. Eles viram o meu posicionamento. Como diz Agostinho, pregue a palavra. Mesmo que para isso você tenha que usar palavras. Mesmo que para isso você tenha que pregar, falar. Prega com o teu exemplo. Exatamente, pregue com atitude. Então eu falei, meu Deus, né? A minha vida foram 40 anos. Uau, como eu tô velha! 40 anos de casada. Eu só consegui falar do amor de Deus no enterro do meu sogro, 40 anos depois. Por quê? Por que eles me chamaram? Por causa do exemplo. Nunca tive uma rusga, nada. Sempre ali mantendo Jesus, Jesus, Jesus. E as pessoas veem isso na gente. Foi a minha sogra que me pediu. Minha sogra e minha cunhada, pasmem. Pediram para mim, olha, ele não gostava de padre e tal. Você não quer dar uma palavra? Você fala tão bem. Eu falei, uau. E porque a gente foi um dia antes pro enterro, né? Porque a minha sogra estava, lógico, 40 anos, 70 anos, né, perdeu o marido assim, ela ficou desesperada e a gente estava ali consolando, enfim, passamos o dia lá com ela. E nesse dia, a minha cunhada o tempo inteiro, Márcia, ora por ela. Aí eu saí um pouquinho lá na sala, né, ela me buscava, ora por ela. O tempo inteiro, acho que eu fiz umas 15 orações naquele dia. E ela leu uma palavra, leu um texto. Então, gente, quando você tem Jesus na tua vida, a tua luz tem que brilhar. Ela brilha, tem que resplandecer. Amém? Às vezes você não fala nada, mas está resplandecendo. Pode continuar tocando, viu? Que estava bom. Vai fundo. Uma bênção essa menina. Então, a pomba voa alto. Então, você vai voar alto. Deus está trazendo coisas novas para você. Receba esse nome de Jesus. Um novo tempo de paz. Um novo tempo de cura, de restauração, de consolo, uma nova terra, assim como a pombinha trouxe para Noé um galinho de oliveira. Ele está falando para você hoje, olha, é terra nova, vai começar tudo de novo. Eu destruí o teu passado, já afundou na água, acabou o teu passado, agora vai ser uma terra nova, tudo novo. Receba isso, querido, em nome de Jesus. A segunda filha, a Késia, ou Cássia, ou aroma suave, né? É uma planta aromática. Era tipo uma canela, uma cássia, era uma coisa assim aromática. E nos fala da beleza de nascer da dor. Todo perfume é extraído de uma planta que foi moída, esmagada, triturada. Uau! O que Deus fez com Jó? Triturou esse homem, coitado. Triturou este homem. E às vezes Deus nos tritura, né? Às vezes Deus coloca a gente em uns lugares que a gente sofre um bocado, mas é ali que Deus está tratando as nossas vidas. Mas muitas vezes eu comecei a chorar, eu chorava assim, né, aquele sentimento de coitadez que invade a gente. Eu falava, Deus, Senhor, eu estou sofrendo tanto, por que isso está acontecendo comigo? Aí o Espírito Santo vinha e falava, as tuas escolhas. Ai, meu Deus. Fruto das tuas escolhas. Ai, Jesus. A gente tem que lembrar isso, sabe? Porque muitas vezes a nossa escolha nos traz problema e a gente acha que Deus está provando a gente, mas não. Agora, a prova vem quando você tem que conseguir entender que isso tudo que você está vivendo pode ser revertido. Vai depender do teu posicionamento. Quando você se posicionar a adorar a Deus, a crer no Senhor Jesus, a confiar que a palavra dele, as promessas que estão nessa palavra vão se cumprir na sua vida, você consegue dar a volta por cima. Dá. A restituição vem. Então, a Késia, a Cássia, ela
Foi esse perfume, Deus falando para Jó, né? Jó, você foi moído, triturado, você passou pela prova. Eu permiti Satanás tocar em tudo que é teu, mas agora eu vou te honrar. Porque mesmo assim você não blasfemou. Amém? Deus transforma a nossa dor em algo perfumado, porque o cheiro da canela é muito bom, né, gente? Eu adoro. Tudo que eu faço, eu taco canela em cima, é muito bom. Qualquer doce que tem canela, se pudesse, eu tenho até mais. Tem canela aí. Que nem queijo ralado. Vou botar a canelinha. E o perfume que exala é muito gostoso. O que a Bíblia fala para aqueles que estão em Cristo Jesus? Lá em 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Você é um bom perfume para aqueles que são de Jesus e para os que não são também. Querida, onde você entrar, esse perfume que foi forjado na dor, que nasceu de algo que foi triturado lá dentro, sabe? É o que eu estava falando, você vai para o deserto, de lá vai sair alguma coisa de você, ou é o bom ou é o ruim. Os que saíram coisas ruins morreram no deserto, mas aqueles que foram trabalhados, que permaneceram, que acreditaram, o perfume exalou. Então, por onde você for, minha amada, você vai exalar o bom perfume de Cristo. É tempo de exalar esse perfume. É tempo de você ser honrada por Deus através desse perfume maravilhoso. Como é bom a gente ser um perfume suave de Cristo. Como é bom quando você entra no ambiente, você traz luz, você traz paz, você traz alegria. Você traz aquele perfume gostoso. Eu amo perfume, né? Eu vivo... É difícil você me ver sem perfume. Eu amo. E eu amo quando as pessoas vêm me abraçam e falam, ai, que cheirinho bom. Eu amo perfume. E o perfume é algo assim que realmente marca você. Tem pessoas que te lembram por aquele perfume, né? Falam, eu sei. Tem coisa... A minha mãe tinha um perfume na época que chamava Ópio. Não sei se vocês lembram. As mais velhas vão lembrar desse perfume. Era um perfume caro, mas ela usava. E eu lembrava quando ela passava assim, era o cheirinho de ópio. Então, outro dia, alguém passou. Meu Deus, nossa, como eu lembrei da minha mãe, deu vontade de agarrar a pessoa e ficar ali, sabe? Ai, me lembrou minha mãe, né? Perfume marca, querido. E quando você tá cheia do Espírito Santo, você marca. Ah, você marca. Porque naquele ambiente entrou alguém que trouxe paz, que trouxe alegria, que trouxe esperança, que trouxe um renovo. E é assim que Deus faz quando a gente passa pela tribulação. Você é renovada. Amém? Então, a primeira era a pomba, né? Novo começo. A pomba que voa alto. A segunda, o aroma suave, a késia, da beleza que nasce da dor. E a terceira, Keren Hapuk, chifre de maquiagem ou chifre de rímel. Era um chifre que eles usavam para colocar dentro dele uma tinta preta que as mulheres passavam para enfeitar os olhos. Para dar um destaque nos olhos. Elas colocavam dentro daquele chifre. E o chifre, o que simboliza o chifre na Bíblia? A autoridade. Né? E aquela maquiagem? O que Deus está querendo falar para nós? Porque aquela maquiagem é para realçar. Né? Realçar a beleza do olhar. Quando você passa um rímelzinho, né, um batonzinho assim, tchan, você nasce de novo, né? Às vezes você tá lá toda, né, tá, mas você passa um lápis no olho, uma coisa, né? Dá um outro ar no seu rosto. Você pode até passar base, passar blush, mas se você não der um trato no teu olhar, você vai ficar com cara de triste ou de doente. Fala sério, é ou não é? Se você não colocar um rímelzinho, um lápisinho, alguma coisa para dar um, né? Você vai ficar com aquela cara pálida. Né? E então, essa maquiagem preta, o nome era antimônio, usada para realçar a beleza dos olhos. Então, esse nome, Keren Hapuk, destaca a beleza física e a dignidade restauradas de Jó e da sua família. Aquilo que ele passou, aquela feiura que ele ficou, né? Tudo que ele perdeu, a humilhação que ele teve, porque ele era um homem honrado. Ele diz aí no meio do caminho, no meio do livro, que aonde ele entrava, todo mundo se curvava diante dele, porque ele era muito sábio, todo mundo queria ouvir a sabedoria dele. E ele tinha um orgulho tão grande, ele era orgulhoso daquilo que ele tinha,
eu não vou entrar na questão de Jó, mas tinha isso aí, né? Ele era tão assim maravilhoso, magnífico, que ele não queria perder isso. Olha como a gente corre risco, hein, gente? Até na nossa bênção a gente pode se perder. Quando Deus dá muito, você começa a ficar soberbo, né? Eu tenho que eu vou dar a dica. O livro acaba aqui, antes de Jó ser abençoado, sobre quem que Deus fala para Jó? Sobre o Leviatã. E ele fala assim, lá no versículo, no fim, ele fala assim, esse Leviatã, esse bicho cascudo, após si ele deixa uma vereda luminosa, pode-se pensar que o abismo se escaneceu, na terra ele não tem igual, é uma criatura sem medo, ele olha com desprezo tudo que é altivo, é rei sobre todos os orgulhosos. Aqui resume tudo que Jó passou. A pessoa quando tem muito, quando é muito abençoada, pode ficar orgulhosa. Tanto é que ele sacrificava pelos filhos porque ele tinha medo dos filhos pecarem. Ele tinha medo dos filhos pecarem, então ele sacrificava pelos filhos. Isso é forte, gente. Por quê? Porque ele não queria perder a posição dele. É forte, é muito forte. Por que Deus permitiu? Você fica pensando, por que Deus permitiu, né, Satanás tentar Jó? Porque Deus conhece o teu interior, ele sabe aonde ele precisa tratar, né? Então, ele começou a se envaidecer da família que ele tinha, se envaidecer dos bens que ele tinha, se envaidecer de tudo que ele tinha, da esposa maravilhosa, porque ele gerou filhos maravilhosos, lindos. Então, ele ficou feio, ele ficou sozinho, foi criticado, humilhado. As pessoas tentaram achar um problema nele. Como é que pode perder tudo desse jeito? É um homem tão maravilhoso perder tudo. Aí, Deus restaura. E o nome dessa moça, Keren Hapuk, nos fala da beleza que é restaurada. A Bíblia fala, em Apocalipse 7:17, diz assim, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. É isso que Deus quer fazer com o seu olhar. Ele quer te dar um novo olhar. Ele quer é a tua beleza e a tua visão restauradas. Ele quer fazer com que você olhe para um futuro de bênção. Quer fazer com que você olhe para as coisas novas que estão vindo e não para as maldições. Aquele tempo de choro, né? Quando você chora muito, o que você faz? Você fica com a cara toda inchada. Eu, pelo menos, sou assim. Eu lavo meu rosto, passo um creme, porque a pele seca, né? Passo um creminho e rímelzinho no olho. Um lapisinho para dar um tchá, para não ficar com cara de doente. É isso que Deus faz com você. Lava esse rosto, minha filha. O tempo de cantar chegou, como disse a Cristina, né? Quando ela abriu, né? A gente não combinou nada. Né? Você vê como é o mesmo espírito. Né? Eu nem sabia o que ela ia falar. E ela leu o texto de que o tempo de cantar, o inverno já passou, a primavera já chegou. É o tempo que nós estamos vivendo. Olha como é profético essa palavra neste dia. Olha como Deus prepara todas as coisas, queridos. Eu não preparei essa palavra de propósito. Vocês sabem, quem está aqui desde o começo, a Luísa sabe disso. A gente está estudando desde a Eva. Toda vez que eu ministro uma mulher da Bíblia. Essa é a 70ª mulher, né? Então, já foram 70 com essas aqui. Então, esse nome, não tem o que falar dessas meninas. Falar o que da vida delas? Que elas foram felizes e honradas de terem nascido em berço esplêndido? Glória a Deus! Mas elas foram proféticas. O nome delas são nomes proféticos para a igreja do Senhor Jesus. Deus está dizendo para você, vale a pena você ser provada. Calma aí, espera mais um pouquinho. Eu estou tirando aquela unha encravada. Eu estou arrancando de você o que estava te impedindo de avançar. Logo, logo vai vir o tempo da restauração. Vai vir o tempo do novo. Você vai voar alto. Você vai ter uma beleza admirável. Você vai exalar o bom perfume de Cristo por onde você andar. Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Amém? Vai restaurar a tua visão. Teus olhos serão limpos, renovados e restaurados. E você vai deixar de olhar para os seus problemas com olhos de temor e negativismo. Vai passar a olhar para Jesus. Porque com ele você pode todas as coisas. E para terminar, lá em Mateus diz assim, capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons,
todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deus quer limpar a tua visão, para que os teus olhos sejam luz, para que tudo aquilo que você veja, não veja mais com negativismo, não veja mais como uma coisa ruim, mas você veja, quando você olhar para as pessoas, você vai olhar com olhos de amor, você vai olhar com olhos de compaixão e aprender a perdoar e a amar. Porque é através dos teus olhos que vão entrando sentimentos, emoções, né? A gente tem um ditado que fala, né? Esqueci agora. Meu Deus, eu para ditado é difícil de eu guardar, mas tinha um que a minha mãe falava direto. O que o olho não vê, o coração não sente, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E Deus quer limpar os teus olhos. Deus quer restaurar os teus olhos, para que os teus olhos sejam bons. Mesmo você vendo o pior, você vai enxergar o melhor. Mesmo olhando para uma situação que é treva, que não tem jeito mais, você vai enxergar como algo bom na sua vida. Não importa o que você perdeu, não importa a dor que você está sentindo, Deus é Deus de restituição. O Senhor é de restituição. Isaías, Deus fala assim: vocês aí estão vendo as coisas com... Os teus olhos estão vendo as coisas com... Não é negativismo, ele usa uma outra palavra, mas é como se fosse negativismo. E ninguém, por causa dos teus olhos verem as coisas com negativismo, ninguém clama por restituição. Ninguém diz restitui. É sério isso, queridas. Eu lembrei disso agora. Eu até ministrei isso na quinta-feira. Mas depois eu passo para vocês. Eu acho que é Isaías 45, se eu não me engano. E a ninguém diz restitui. Achei para mim, Mariana. Porque as pessoas olhavam com olhos de, sabe? Ai, não vai dar certo. Ai, as coisas não vão acontecer. Era como estava a situação daquele povo naquela época. As coisas não vão acontecer. Ai, já acabou. Ai, não tem jeito. Muitas vezes a gente passa por isso. Pessimismo, exatamente. Isso aí. Essa é a palavra, pessimismo. Os olhos do mundo, e não os olhos de fé, os olhos de Deus, né? Então é isso que a gente tem que ter dentro de nós, os olhos purificados, como Jesus falou. Então que você seja, né? Assim como você conseguiu achar? Isaías 42, 22. Isaías, vamos abrir aqui só pra gente, só pra conferir. Isaías 42, 22. 22 a 25. Diz assim: este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz restitui. Ou seja, comece a clamar por restituição. Porque às vezes a restituição não vem porque você não clama. Só que eu esqueci de ler o primeiro texto que eu ia ler, gente. Eu comecei a falar, esqueci do principal. Jó capítulo 14. Do 7 ao 9, eu vou encerrar com esse texto. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Amém? Ao cheiro das águas. Aí eu cortei aqui. Peraí, Jó 14... Ao cheiro das águas ela brotará e dará os seus renovos. Olha que coisa linda, ó. A esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Você imagina um galho jogado no meio do deserto. Se você colocar esse galinho na água, ele floresce. Jó falou isso aqui no meio da tempestade dele, no meio da tribulação dele. Jó, ele fez essa declaração. Sabe por quê? Porque o diabo cortou a árvore genealógica de Jó. Tirou tudo dele. Não tinha mais ninguém. A mulher poderia ter o abandonado, mas não, ela ficou ao lado dele. Então ele falou assim: há esperança. Há esperança, eu ainda vou gerar filhos.
há esperança para mim. E ele diz que ele sabia que o Redentor dele vive. Tem um texto aqui em Jó que ele fala, o meu Redentor vive. Acha aí, Mariana. E ele voltará em glória. Então, queridos, o Senhor, ele se alegrou em Jó. Porque no coração dele havia gratidão. Quando os filhos morreram, ele falou o quê? Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus vê gratidão no coração que foi moído, quebrantado, Deus renova. Olha, Jó, você passou por essa tribulação, mas agora é tempo de restauração. Você foi moído, mas você vai transbordar. E Jó morreu farto. 140 anos esse homem viveu. Numa época que as pessoas duravam até uns 100, 120, olhe lá. Mas Jó durou tudo aquilo para ver a bondade do Senhor. Então, queridas, é isso que acontece com a gente. Quando a gente passa por essas tribulações, quando a gente é levado para o deserto, ou é levado para um exílio. Muitas vezes Deus levou a gente para um deserto ou para um exílio, para nos privar. Um lugar que não é nosso, que a gente não está acostumado com as nossas coisas ali no lugar, uma terra estranha. Mas Deus fala, ó, nesse tempo aí, nada vai faltar para você. As sandálias dos seus pés não vão se desgastar, a roupa. Eu sei o que é passar por um deserto, gente. Nunca Deus me desamparou, nunca. Deus sempre foi fiel. Foi fiel. Deus é fiel. Lê para mim, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ainda em minha carne eu verei a Deus. Uau! Olha a esperança desse homem, gente. Se coçando lá na telha. Todo mundo via e falava assim, é um morto-vivo. É um... Como é que chama aqueles mortos-vivos? É um zumbi. Né? Mas ele falava, não, meu Redentor, a esperança para a árvore, ao cheiro das águas ela vai brotar. Que Deus deu uma nova genealogia, o mesmo número de filhos, só que deu nome para as filhas, o nome da restituição. Deus é fiel. Vamos cantar esse louvor. Vai lá, né? Eu queria que você, enquanto eu estiver cantando esse louvor, se você conhece, canta comigo. Mas que você põe a mão no teu coração. Que você comece a pensar em tudo que você está vivendo.